de filhar pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Tá aí, voltamos com bate-papo esportivo ao som de Putz Grila. Amanhã tem festa do Putz Grila, 12 anos comemorando a banda Putz Grila lá no Clube Recreativo. Só você entrar no Simpla, então nas redes sociais do Putz Grila para você ficar por dentro de como conseguir seu ingresso. Você pode conseguir aqui, hein? Só você mandar pra gente a resposta pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Quem foi o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil e com quantos gols? Manda sua resposta pra gente aqui. Os 2 primeiros vão ganhar 2 pares de ingresso. E eu sou obrigado a ouvir o Paulo Roberto falar aqui que essas músicas não são da sua época, Paulo. Que história é essa? São antes. Me ajuda aí, capitão. Mentira a idade aí não, né, capitão? Pô, fala sério, hein? Bom, agora chegou a hora da gente falar do Atlético. O Atlético volta a treinar hoje à tarde na Cidade do Galo, quando o Levir Coupe irá fechar o treinamento para a imprensa e fará mistério na escalação do time, que só será conhecido 1 hora antes do jogo de domingo. Paulo Roberto Prestes, válido essa estratégia do Levir de fechar o treino e fazer aí um mistério para poder surpreender o Palmeiras? Se ele for fazer alguma modificação tática, técnica e de alguns jogadores, tudo bem, não tem problema não. Agora, se vier com aquele time que a gente está cansado de ver, eu não vejo surpresa nenhuma, né? A não ser que eu acho que o maior treinamento tático, né? Eu acho que é na cabeça do jogador, a parte psicológica, é tentar colocar para eles que eles têm objetivo ainda para frente, né, nesse campeonato, que eles têm que se doar um pouquinho mais dentro do campo, né? Porque qualidade, os jogadores têm, mas eles não estão realmente com aquela determinação de chegar, né? Eu acho que isso que falta para o Atlético, falta para alguns jogadores, e a gente sempre tem colocado aqui que tem algum problema interno, isso é nítido e notório, até pelas entrevistas dos jogadores que a gente percebe isso, que eles tentam colocar que não tem, mas a realidade tem. E eu acho que isso que o Levir tem que tentar tirar e colocar esse time, sabe, mais para frente, um time mais guerreiro, um time mais unido, que haja mais união entre eles. E sem essa também de negócio de salário. Gente, na minha época eu jogava com 4 meses de salário atrasado. Eu joguei 500 e tantos jogos no Atlético. Eu não me lembro de um ano sequer eu ter um salário em dia. Na minha época não tinha isso, cara. Quer dizer, agora com o salário que os caras têm, falar que o salário está atrasado, com o cara ganhando 300, 400 mil, é brincadeira isso, né? Pois é, Thiago. E aí a gente fica pensando aqui, como o Paulo disse, uma maneira do que o Levir pode preparar de mudanças, porque o elenco do Atlético também não está dando essa chance, né, para nenhum treinador, não é só para o Levir não, para poder ter uma peça que mude. Claro, ele vai ter a volta do Luan, e isso faz uma diferença? Faz, pelo espírito aguerrido do Luan. Mas aí ele ainda fica com aquela dúvida, né, porque no último jogo jogou o Terans. Será que ele mantém o Terans? Será que ele volta com o Casares? Eu acho que essa deve ser a maior dúvida, né? Acredito que sim, mas até pelo treinamento, né, você tem acompanhado bem, o Casares tem se destacado e é o jogador diferenciado do Atlético, e o Atlético precisa muito do Casares neste momento. Eu até penso com relação ao Atlético e até com relação à postura do Levir, que vem falando muito sobre o ano de 2019, é que falta no Atlético o jeito de jogar, a forma de jogo definida. Isso eu não falo não só pelo time do Levir, mas as mudanças de técnico, a gente tem visto os exemplos no futebol brasileiro, são extremamente prejudiciais no nosso futebol atualmente, porque, por exemplo, na época do Paulo, existiam muitas peças, muitos craques jogavam. Você conseguia, de certa maneira, colocar o time para jogar de uma outra forma. Agora não, a gente precisa de uma definição mais clara para que as peças que são menos qualificadas, elas consigam cumprir uma função determinada e o time consiga atuar bem.
Dou 2 exemplos aqui, até com o Mano Menezes nesses dois. O Corinthians, que o Mano implantou esse esquema do Corinthians há alguns anos, passou pelo Tite, o Fábio Carille utilizou também esse esquema e o próprio Corinthians chegou esse ano na final da Copa do Brasil com peças fraquíssimas, o time do Corinthians muito ruim, ele individualmente, mas o conjunto funciona, aquele modelo de jogar Vou funciona. te dar um exemplo que aconteceu com o Levi. O próprio Levi tem essa experiência dentro do Atlético. Ele, em 94, ele chegou e desmanchou a Selegalo. Sim. Né? Tirou Renato Gaúcho, tirou Neto, tirou aqueles tantos jogadores que jogavam na época. Tem até uma passagem que o Levi escalou o time, a gente, antes do jogo, concentrado, ele escalou o time e não colocou o Renato. O Renato levantou e foi embora, na mesma hora da concentração. Então, eu acho que é a hora, realmente, de Levi mexer. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Lógico que ele não vai fazer isso agora, porque faltam poucos jogos, ele tem um objetivo e vai ter que ser esse time. Mas para o ano que vem, eu tenho quase que absoluta certeza que o Levi vai mexer muito nesse time. E quando ele mexeu e colocou jogadores que realmente queriam jogar, nós chegamos até a semifinal do Campeonato Brasileiro, com um time, olha, desse tamanhozinho. Agora, Paulo, estou sempre cobrindo lá o Atlético pela Rádio Transamérica, né, no Transamérica Esporte, segunda a sexta, 5 horas da tarde, lá no 88.7. E ontem, acompanhando o treinamento do Atlético, me chamou muita atenção o Casares. 4 golaços no treino, assim como uma boa movimentação do Alejandro. E aí, o Levi estava acompanhando e era um treino misturado os jogadores, então os times estavam misturados. O Casares estava jogando contra o time do Terans. E os dois disputando a posição. O Terans dando toquinho para o lado e o Casares comendo a bola, fazendo gol de cavadinha, gol sem ângulo e tal. Será que o Casares é um leão de treino, Paulo? Pois é, cara, se ele conseguisse colocar isso para dentro do jogo, né? Impressionante, cara. Eu não acho que ele é leão de treino, porque ele já mostrou dentro do jogo também que ele joga, né? Quando ele quer, quando ele, sei, dá liga nele, eu não sei o que acontece. Eu acho que tem que botar ele na tomada 2 horas antes do jogo. Mas é um jogador que tem uma qualidade técnica, né? Não tem igual no Atlético, no plantel, dentro do grupo do Atlético, não tem nada igual a ele. Só que, óbvio, o Levi vai ter que fazer um trabalho ali nele, né? Colocar na mente dele, conversar muito com ele, porque ele tem tudo para arrebentar. Bom, antes da gente ouvir aí o zagueiro Léo Silva, eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e com preço especial, faça como o Fábio e como o Vitor. Procurem a Bem Protege. O zagueiro Léo Silva falou que o Atlético precisa de fazer diferente do que fez no último jogo contra o Grêmio para poder vencer o Palmeiras. Diferente do jogo contra o Grêmio, tentar ficar um pouco mais com a bola. Acho que a equipe do Grêmio teve uma posse de bola um pouco maior. Nós atacamos bem, mas não fomos efetivos, né? E sofremos o gol muito cedo, né? Então, acho que nesses últimos jogos aí nós sofremos gol, saímos atrás, né? E isso dificulta o nosso planejamento, né? Então, acho que nesse jogo do Grêmio, se a gente não sofre o gol aos 2 minutos, poderia ter sido diferente o resultado. Isso com certeza eu digo, porque mesmo após o gol, nós jogamos bem e tentamos pressionar a equipe adversária, né? Então, tentar se manter sólido, estável, para que a gente consiga ser efetivo na frente e atrás, para que a gente consiga vencer a partida. Tá aí, Thiago, ó. O Léo levantou alguns aspectos em relação a esse jogo contra o Grêmio. Ter um pouquinho mais de atenção para não levar gol no começo do jogo, ser mais sólido e estável, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. É só isso mesmo que o Atlético precisa? Se você pegar essa entrevista do Léo Silva e colocar ela há 6 meses, vai perceber que ele está repetindo um problema crônico do Atlético nessa temporada. Quantas e quantas vezes foi falado sobre o Atlético ficar atento
Haja visto o gol que levou contra o Atlético Paranaense, a derrota no Independência. E, sinceramente, com relação a esse jogo do Atlético contra o Palmeiras, eu acho que vai depender muito do coração, de espírito, de coisas externas que vão ajudar o Atlético. Por quê? Eu acredito que o Atlético terá a mesma dificuldade que teve contra o próprio Grêmio. Por quê? O Atlético vem tendo muita dificuldade quando enfrenta as equipes organizadas. E o Palmeiras é organizado. O Palmeiras tem uma forma de jogar. O Filipão conseguiu ajustar essa equipe do Palmeiras. O Atlético vem com muita dificuldade nesse sentido. E quem sabe, o Casares titular, um Casares inspirado, possa contribuir para que o Atlético saia com a vitória. A torcida do Atlético não pode nem ficar muito contente com os desfalques do Palmeiras, não, porque o time, mesmo do Palmeiras com desfalques, é um baita time. Agora vamos então conferir Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa. Olha só, o Juliano Spala comentou aqui que se fosse aquele time da Copa do Brasil de 2014 que ele acreditaria. Mas esse está complicado, mas Galo é Galo, acreditando sempre. José Pereira, o Galo tem que reagir porque já está saindo do G6. O Antônio comentou que o problema do Galo é sofrência. Sofre falta de grana, de gana, de compromisso e de respeito com as tradições e com a massa. Agora, Paulinho, o Rogério Gomes faz uma pergunta para você, o Rogério lá de Contagem. Ele quer saber se não seria uma boa o Tchará no banco de reservas e Terans e Casares jogarem com Luan e Ricardo Oliveira. Boa tarde, amigo. Não deixa de ser uma opção também, né? Já que o Tchará também não vem rendendo, que a gente, né, do início dele, quando ele chegou, foi muito bem, depois caiu na mesmice e continua nessa. Realmente, eu acho que o Levi tem que mexer nesse grupo, tem que, sabe, dar uma mexida para ver se acontece alguma coisa diferente, se ele acha alguma coisa que vá dar mais velocidade. Porque o Atlético, nesse jogo contra o Grêmio que eu vi, o Atlético começa a tocar e não chega. O Grêmio, com 3 toques de bola, chegava na área do Atlético. Então, a diferença de velocidade, de efetividade, do cara querer realmente chegar no gol adversário, é a grande diferença. O Atlético toca demais a bola sem objetivo nenhum, enquanto os adversários, times bem montados, chegam muito rápido na área do Atlético. Bom, agora eu tenho um recado para você e para a diversão dos seus filhos. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos falando sobre Atlético e Cruzeiro, mas antes, mais um pouquinho de Putz Grila. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não preciso.